ansiedade que aquela pessoa, né, está tendo resultado que você não está tendo. E isso acaba gerando a ansiedade que vai gerar transtornos mais lá na frente. E eu vou explicar daqui a pouco para vocês. E assim, eu quero muito saber se vocês, né, algumas de vocês cometem esses erros. Ó, tem aqui, ó, já pessoas já conversando comigo sobre esses erros, sobre um pouquinho do que a gente já falou. É isso aí, o problema da mentalidade na dieta. E tentar resultados rápidos, gente, isso daí todo mundo faz. E é por isso que vocês estão aqui hoje, para aprender como vocês vão emagrecer da maneira correta, tá bom? Então, dando continuidade aí com o que a gente está falando, eu queria que vocês aproveitassem essa oportunidade para começar a aplicar uma metodologia que realmente se encaixe na rotina de vocês, que fizessem realmente vocês, né, vão estar aí fazendo o seu esforço diário, mas colhendo os resultados que vocês tanto desejam. Então, agora, né, eu vou começar a entrar nos pilares que são fundamentais para o processo de emagrecimento, e vocês vão entender agora no primeiro pilar o que está acontecendo com o nosso corpo, o corpo da mulher mais 35 anos, que é o que está atrapalhando aí os resultados. E é por isso que muitas vezes o treino tradicional ele não está dando o resultado que você está buscando. Então, o que que acontece com a mulher após os 35 anos? Existe uma série de mudanças fisiológicas e hormonais que vem chegando com o climatério, que é a fase, né, da mulher, da fase reprodutiva da mulher. E isso faz com que realmente aconteçam situações onde a gente não tenha mais o resultado que a gente tinha. E, meus amores, o nosso corpo de hoje não é o mesmo o de 20 anos atrás. E isso não precisa ser um problema. A gente precisa buscar estratégias que a gente vai conseguir ter resultados. O importante é vocês conseguirem fazer com que eles aconteçam dentro do seu tempo e do seu ritmo. Então, uma das primeiras coisas que acontece dentro do emagrecimento, né, dentro dessas mudanças, é, é a desaceleração do metabolismo, né? E por que, né, muitas mulheres começam a colocar culpa no metabolismo, mas a gente sabe, né, já falaram até aqui, ó, ó, estão falando que meu metabolismo já morreu. E muitas mulheres falam que não estão vendo resultado por conta do metabolismo. Sim, o metabolismo desacelera e isso faz com que o gasto, né, de energia, a queima de calorias, elas acabem atrapalhando, diminua e faz com que atrapalhe no processo de emagrecimento. Mas isso não precisa ser, né, a sua desculpa para que você, né, e aí não tenha o resultado de emagrecimento, e você vai ver mais lá na frente o porquê. Também existe aí uma menor produção de colágeno, onde vem a flacidez, as rugas e também as dores nas articulações. Existe também a perda gradativa de massa muscular e massa óssea, que é fundamental, tá, gente? A massa muscular, ela é fundamental para a autonomia e a funcionalidade do corpo. A massa muscular também é fundamental para a queima de gordura. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, mas a poupança, a melhor poupança para a mulher mais 35 anos é a poupança muscular. E é por isso que os treinos que eu vou falar aqui para vocês hoje é fundamental, eles são fundamentais para que você realmente tenha aí uma qualidade de vida e também, né,
tenha também o ganho de massa muscular nessa fase da vida. E também existe aí a perda de massa óssea, o que traz, o que pode trazer doenças como osteopenia e osteoporose. Agora, há pouco tempo, foi na semana passada, a minha cunhada veio relatando que o médico mandou ela procurar uma academia para ela fazer o treino de força, porque ela já foi diagnosticada com osteopenia, e é por isso que ela está tendo uma série de dores articulares. Sendo que a osteopenia ela é reversível, então ela ainda consegue, através desse método, né, não medicamentoso, cuidar dessa doença. A osteoporose, ela já é, né, um grau mais avançado, sendo que também é reversível ou pode diminuir muito o grau. E agora a gente também vai falar sobre o aumento de gordura, né, localizada, aquela gordura na região do abdômen, a gordura visceral, que é causada pela oscilação dos hormônios nessa fase da vida. E esse tipo, né, de redução, né, de oscilação de hormônio, ele traz também várias doenças silenciosas, que elas começam a se tornar incômodas com o passar do tempo. E uma delas é a insônia, tá? É a fadiga crônica, a falta de libido, né? Porque está relacionado também essa oscilação com os hormônios sexuais da mulher, a ansiedade e a irritabilidade. E vocês entendendo um pouco do que está acontecendo, né, com o seu corpo, com os hormônios, né, vocês conseguem ser menos autocríticas com você, que foi um dos problemas aí de mentalidade, né, que eu falei, e conseguem buscar estratégias inteligentes para fazer com que o resultado aconteça, minimizando esses quadros que eu estou falando. E também, quando a gente trata aí a mulher mais de 35 anos, ela tem elas têm o estresse diário, né? O que faz com que aumente o nível de cortisol. E o cortisol aumentado, ele aumenta, né, essa sensação de irritabilidade, insônia, o acúmulo de gordura corporal, né, abdominal, dificultando o emagrecimento. Então, isso tudo sendo controlado, sendo ajustado de maneira inteligente, faz com que vocês consigam realmente ter uma qualidade de vida, né? Vocês consigam reverter esse quadro, melhorar aí, porque com os treinos você consegue melhorar os níveis dos hormônios, principalmente a liberação de hormônios como dopamina e serotonina, que são hormônios relacionados ao prazer e ao bem-estar. E também já tem artigos científicos que mostram que o exercício físico feito de maneira regular, ele ajuda no aumento do nível de testosterona, ajudando também aí no ganho de massa muscular e também, claro, né, na libido da mulher. E também o que que acontece, né? Nós conseguimos de nos livrar de várias doenças crônicas com a prática do exercício físico feito de maneira regular. As doenças metabólicas, né, que são essas doenças crônicas que eu estou te falando, elas são doenças de diabetes, hipertensão, colesterol alto e também doenças cardiovasculares, que muitas vezes elas, elas conseguem, né, ser eliminadas ou então, claro, diminuir. Nós temos aqui muitas alunas que já reverteram esse quadro de doenças crônicas com o nosso método, porque elas conseguiram fazer com que o exercício físico ele fosse algo frequente na sua rotina. Então é por isso que a nossa metodologia ela é tão eficiente, porque ela entende o corpo e a fase
da mulher mais 35 anos. Nós tivemos essa preocupação, até porque eu fui, né, uma das provas vivas, passando ali por todas aquelas situações, eu consegui ver também com as nossas alunas o que estava acontecendo. Eu vou mostrar aqui para vocês um PDF onde vocês vão ver um pouquinho o que está acontecendo, a mudança, né, que acontece no corpo da mulher nessa fase do climatério. Então você vê aí que existe a redução de colágeno com a perda de elasticidade, o coração, o aumento da pressão, que foi o que eu te falei sobre a doença, né, as doenças crônicas. Então, isso são coisas que acontecem, né? Que é um processo natural de nós mulheres, mas que a gente não precisa aceitar como se fosse algo inevitável. Aqui vocês vão ver estratégias que vão fazer toda a diferença para que muitos desses quadros eles sejam reversíveis. E olha, eu vou falar aqui para vocês que o fogacho, que é um dos sintomas que mais nos incomodam, não é? Que é aquele calor excessivo. Muitas vezes acontece na noite, né? Mas também acontece durante o dia. Eles diminuem muito com a prática do exercício físico feito de forma regular. Então, o que que acontece? Quando a gente consegue entender muito sobre essas variações e sobre o que está acontecendo com o nosso corpo e entender também um pouquinho da parte emocional, a gente consegue lidar com os sabotadores, né, do emagrecimento. E é aí que a gente entra na parte, no pilar 2 que é a alimentação. E por que os sabotadores, eles estão muito relacionados à alimentação? Porque a gente acaba, quando a gente não entende o que está acontecendo, a gente acaba buscando conforto, né, de todas essas situações, de não estar conseguindo lidar com as situações do dia a dia na comida. E a comida, né, a alimentação, ela é um dos fatores que estão ali muito associado com o processo de emagrecimento. Então, nós entramos aí no pilar 2 agora, falando um pouquinho sobre a importância de uma reeducação alimentar, gente. Aqui nós trabalhamos com mudanças de hábitos. Nós não trabalhamos com dietas restritivas e muito menos com, restrições severas. O que a gente quer que vocês aconteça na vida de vocês é uma mudança de hábito feita de maneira gradativa. E a alimentação é isso, porque quando vocês entendem que para vocês terem um emagrecimento, vocês têm que começarem a comer melhor, né? Começarem a se planejar, se organizar na alimentação, as coisas começam a fluir. E eu sei que no início, né, quando a gente começa a adotar as práticas, as estratégias que eu vou mostrar aqui, pode até ser trabalhoso, mas com o dia a dia, vocês começam a ver que começa a fluir, né? Já vai começando a se tornar um hábito natural, tá? Então, aqui falando sobre a alimentação, eu quero trazer alguns princípios básicos que norteiam a alimentação no processo de emagrecimento. E um deles é o déficit calórico. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né, nessa palavra, mas quando a gente deseja emagrecer, a gente precisa gastar mais calorias do que consome. Mas isso não quer dizer que você precisa deixar de comer. Na verdade, você precisa se alimentar. Só que você precisa se alimentar bem, da maneira correta, fazer suas refeições como você faz, ó, o café da manhã, o almoço, o lanche, a janta. É importante que você, claro, né, tenha aí um suporte nutricional. Mas muitas pessoas, né, aqui no nosso time, nós temos a nutricionista que ela ajuda, sim, mas muitas pessoas entendendo o que eu estou falando aqui agora, elas conseguem sim seguir sozinhas e fazer essas mudanças que vão fazer toda a diferença no processo de emagrecimento.
E também um outro princípio é você comer comida de verdade, comida in natura, verduras, carnes magras, legumes, fibras, gorduras boas. Isso faz com que você consiga colocar, ofertar para o seu corpo, né, nutrientes importantes e que vão ajudar você no processo de emagrecimento e também, né, no ganho de massa muscular, ajudando também aí a prevenir doenças como a osteoporose. O que a gente precisa deixar de lado são os diminuir, pelo menos diminuir os alimentos processados e realmente evitar os multiprocessados, que eles são ricos, né, em sódio, em gordura ruim e não fazem bem para o seu dia a dia. É, muitas vezes, né, a gente fala assim, comer comida de verdade. É muito mais fácil você se organizar e levar uma fruta, ovo cozido para o trabalho, ou então um iogurte natural com aveia, do que você parar e comprar uma coxinha, um biscoito. Quando a gente se organiza, é isso que eu estou falando. As coisas fluem e você consegue sim ver o resultado. Aqui, né, muitas vezes, aqui eu tinha, né, aí a gente já está voltando para a história da mentalidade. Aqui em casa eu tinha um problema muito sério e eu falava para todo mundo mesmo, gente, eu nunca vou conseguir tirar o açúcar do café. Eu já tentei, é impossível. Então, teve um momento da minha vida que eu resolvi fazer uma reeducação alimentar, porque, como eu já falei, eu já estive no seu lugar, eu sei como é que é, mas eu quis mudar, eu quis ter resultados reais. Então, eu me coloquei para fazer uma reeducação alimentar, que era um desafio de 10 dias. Não era nada restritivo, mas eu tinha sim que comer alimentos mais naturais e evitar certos tipos de alimento. E um deles era o açúcar por 10 dias. Então, né, a nutricionista deu uma estratégia que era a gente ou usar um adoçante, que é o stevia, ou então a canela. Como eu não gosto de adoçante, o meu pai é diabético, é, o meu pai é diabético e eu às vezes tomava e não gostava, eu preferia optar pela canela. E foram 10 dias assim. Claro que tinham, né, refeições que eu tomava o cafezinho e eu parei de tomar, porque já que eu tinha que botar canela, eu preferia não tomar. Mas no café da manhã, no lanche da tarde, eu botava canela no café. E, gente, incrível que pareça, no passar desses 10 dias, eu fui lá no pote de açúcar para botar o meu café. Eu não entupia o café de açúcar, mas eu colocava uma quantidade sim para dar aquele doce. E eu já não consegui mais tomar. Então bastou 10 dias para eu entender como o meu corpo respondia à reeducação alimentar, porque eu vi uma mudança muito grande fazendo ali aquele desafio e também o meu paladar mudar. E hoje em dia eu não consigo mais tomar café com açúcar. Teve até uma situação que eu e o Jonas a gente estava no mercado fazendo compras e a gente estava com fome, cansado, né? O que também não é bom você ir para o mercado com fome, mas a gente estava cansado e passou a moça servindo, né? A, o café e a gente pegou para tomar e o café estava com açúcar. Na verdade, o café estava melado. E a gente ficou um olhando para a cara do outro e a gente não conseguia engolir aquilo. A gente querendo buscar uma lixeira, alguma coisa para cuspir. A gente respirou fundo e tomou. Então, assim, a gente realmente não consegue, o nosso paladar mudou. E é isso que acontece, tá? Com quem faz aí uma reeducação alimentar. Aos poucos, ela vai diminuindo o refrigerante que toma todos os dias. Aí a gente fala, toma só 3 vezes, só tomo no final de semana, e daqui a pouco ela vai vendo que aquilo era coisa da cabeça dela, que ela não precisa perder para um refrigerante, nem para uma batata frita. Mas, claro, nos momentos especiais, ela pode sim comer e ali viver aquele momento com os seus familiares, com os seus amigos. É aqui em casa o que a gente faz. E também, né, outro princípio é você ter o equilíbrio do macronutriente, que são as carnes magras, peixe, ovo, frango, gordura boa, que é o azeite, o abacate,
a castanha, carboidratos complexos como arroz integral, batata doce e também as fibras, que são frutas, verduras e sementes. Então, você ter um prato colorido faz com que você oferte para o seu corpo nutrientes, minerais e vitaminas que vão fazer com que você realmente fique mais forte e até, né, para pessoas que têm aí a imunidade baixa, vão ver que vão melhorar até a sua imunidade. Então, sabendo dessas informações relacionadas à alimentação, e gente, é muito importante que vocês estejam anotando essas coisas que eu estou falando, que vai fazer diferença e vocês vão poder estar revisitando, tá? A gente vai para o terceiro pilar, que é a mente. Deixa eu só dar uma olhada aqui no chat, tá, gente? Para ver, tô vendo que vocês estão conversando. Olha, estão falando aqui que meu metabolismo já morreu. Depois dos 30 é só ladeira abaixo. É, gente, depois dos 30 a gente começa a realmente ver todas essas mudanças aí, né? Começam a aparecer as primeiras mudanças, mas foi o que eu falei, não é só ladeira abaixo, é você ter consciência do que está acontecendo com o seu corpo e procurar estratégias, tá bom? Estratégias inteligentes que vão fazer parte da sua rotina. Agora, deixa eu ver aqui. Ah, o hambúrguer de sexta-feira. Olha, o hambúrguer de sexta-feira pode até ser um ponto fraco, amiga. Mas se você ali ficar direitinho, né, no seu organizar no seu planejamento o hambúrguer de sexta-feira, às vezes esse não vai ser o seu ponto fraco, tá? Você vai estar alinhando. E ela tá falando, gente, amiga, olha, gente, a menina tá falando que eu sou neurótica na alimentação, perguntando se eu sou neurótica na alimentação ou se eu sou mais normal. Não, eu não sou neurótica na alimentação. Aqui a gente aposta, para quem segue a gente vê que a gente posta quando a gente está em festa, a gente às vezes toma cerveja, só que a gente já bebeu muito mais, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem essa parte do equilíbrio, a gente tem essa parte, né, da reeducação alimentar muito viva, mas a gente não deixa de aproveitar as partes boas da vida, tá bom? E aí entrando agora para esse assunto, né, da mente, voltado para a mente, porque a gente sabe que a alimentação e o treino, eles são fundamentais, mas como eu falei, a mente, ela tem que estar alinhada com o objetivo. E no processo de emagrecimento, às vezes a gente tem aí, né, muitos estresses no dia a dia, muitas pessoas estão passando por crises de ansiedade, também tem a parte, né, emoções, aquelas emoções negativas, né, onde elas ficam se auto-sabotando e se criticando o tempo todo. E esses tipos de padrão que vocês fazem, vocês podem estar adotando, eles podem interferir muito, sim, no resultado de emagrecimento, criando aí, né, uma compulsão alimentar muitas das vezes. E porque essa ansiedade, essas emoções negativas, elas podem trazer uma compulsão alimentar. Porque a gente acaba, né, para ali aliviar, né, confortar esse desconforto emocional, a gente faz o quê? A gente vai lá na geladeira e dá aquela fugidinha de madrugada, acorda, vai lá, faz os beliscos entre as refeições, que também já falaram aqui que o problema são os beliscos. Então, isso também traz, esses desconfortos, eles acabam trazendo o consumo excessivo de refrigerantes, açúcar e gordura, fazendo com que a gente não consiga ter um resultado de emagrecimento. E quando a gente entende que isso acontece, a gente consegue começar a criar estratégias de que vão fazer com que a gente lide com esses sabotadores, né, de uma maneira realmente que vai trazer resultado. Desculpa. E agora eu vou falar para vocês algumas estratégias que vocês vão usar para poder
utilizar no seu dia a dia e lidar com esses sabotadores de resultados. E vai te ajudar a romper esse ciclo de alimentação, né, e de emoção que está prejudicando o seu resultado de emagrecimento. E a estratégia que eu vou falar para vocês agora é a estratégia de atenção plena. E olha, quando eu falo atenção plena, não é para você parar e ficar ali meditando, tá? Mas é vocês saberem, né, ajudar e reconhecer aquele momento como um momento que vocês precisam realmente se voltar para vocês e entenderem o que está acontecendo. Então, nós podemos sim encaixar esse momento de atenção plena na rotina. Isso, eu vou te mostrar aqui três momentos da rotina de vocês que vocês podem estar aí trazendo a atenção plena. A primeira é dentro do treino, tá? Onde vocês vão, na hora do treino, vocês vão esquecer tudo, largar o celular e focar no treino, no movimento, na respiração, na contração muscular. Isso vai fazer com que os resultados aconteçam de maneira mais eficiente e vocês até se previnam, tá, de lesões. Então, é um momento de atenção plena. Agora, na alimentação, é vocês na hora da refeição, estarem presentes de verdade. Esquece o celular, esquece a televisão. Olhe para o prato de vocês, observe o que está ali no prato de vocês, mastigue com calma, né? Veja ali o que que você está fazendo. E isso faz com que o cérebro ele consiga processar essa informação, o corpo, ele vai digerir melhor os nutrientes e vai te dar mais, você vai ter ali a sensação de saciedade realmente, de ter comido. Uma coisa que eu vejo muitas mulheres relatando é que nessa correria do dia a dia, elas fazendo muitas coisas, principalmente na hora da alimentação, elas comem, por mais que elas tenham comido bastante, mas logo depois ela está com fome. Por quê? Porque não teve atenção ali naquele momento, na refeição dela. E outra coisa, né, que vocês precisam começar a adotar na vida de vocês é na hora onde vocês estão, né, tendo ali uma crise de ansiedade ou estresse, né? Hoje em dia, muitas mulheres estão passando por essa situação onde elas começam a se sentir, né, ali aquela palpitação, aquela fobia causada, claro, né, pela correria. E existe uma técnica onde você vai precisar de 1 minuto para voltar com a atenção plena para o presente. E essa técnica é uma técnica de respiração que eu vou ensinar para vocês, que ela é chamada 648. É uma técnica onde você vai inspirar pelo nariz por 6 segundos, prender o ar por 4 e soltar pela boca por 8 segundos. Então é assim, ó, inspira, prende e solta devagar. E essa técnica você vai fazer por 3 vezes. São 3 vezes, 3 repetições dessa técnica, e você vai ver que você vai começar a voltar com a calma e vai melhorar muito o seu momento, né? Aquela situação, te ajudando aí realmente a focar no que realmente importa e também a se cuidar. E olha, esses momentos, né, de autocuidado que eu estou falando aqui, de atenção plena, eles não são coisas que você vai ter que parar por horas. Vocês estão vendo que é o que vocês adotam em momentos específicos, treino, alimentação e no momento de ansiedade. E são isso que vai fazer com que você comece a ter esse momento de autocuidado e veja o quão é importante para vocês.
Então, agora, né, que a gente já conversou sobre os três pilares fundamentais para o emagrecimento, que é o corpo, a alimentação e a mente, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre dois pontos que são fundamentais para o emagrecimento, que é o exercício físico e a alimentação. Mas como falar desses dois, né, pontos fundamentais sem falar da rotina? É agora, né, que vocês vão começar a ficar ali preocupados, porque eu entendo que a rotina para vocês é um bicho de sete cabeças. Vocês ajustarem tudo e ainda conseguir encaixar o treino e uma alimentação saudável. Mas eu vou abordar aqui dois pontos principais que vão fazer com que a rotina comece a fluir de uma maneira onde que com o passar do tempo vai começar a virar hábito e você vai começar a fazer de uma maneira tranquila e automática. Então agora é a hora de você parar e começar a notar que eu vou passar aqui estratégias que vão fazer toda a diferença. E olha, gente, eu tô falando essa estratégia não é da boca para fora não, tá? Isso daí foram coisas que eu vivi, que eu também tinha essa dificuldade e que eu fui buscar, fui estudar e aprendi e adotei na minha vida, na vida do Jonas, né? A gente aqui em casa hoje, a gente tem essa transformação por conta dessas estratégias que a gente adotou para mudança de rotina, de hábitos que fazem toda a diferença. Mas sem um bom planejamento e uma organização, infelizmente, não é possível você levar a longo prazo, né, essas mudanças. Então, eu vou falar aqui algumas estratégias que vão fazer toda a diferença. A primeira estratégia, né, é você definir objetivos claros e realistas. Por exemplo, vocês que estão aqui hoje, vocês querem emagrecer até 10 quilos em 8 semanas. Esse é o seu objetivo, né? É o objetivo que você deseja. Então, você vai dividir esse objetivo em pequenas metas semanais ou mensais. Então, olha, nós estamos, né, no meado, faltam 6 meses para o final do ano. E aqui a gente está prometendo um resultado no final, para o final do ano, para que vocês consigam de maneira gradativa, vocês consigam ter um resultado que realmente vocês vão conseguir sustentar. Deixa eu só aqui pegar a calculadora para fazer uma conta. Então, vamos supor que vocês querem emagrecer 10 quilos até o final do ano. Nós temos 6 meses. Então, nós vamos dividir aí essa sua meta em 6 meses, o que vai fazer com que você precise aí perder menos de 2 quilos por mês. Então, isso é uma meta totalmente realista, né? O que a gente muitas vezes vê aí são as pessoas querendo perder 30 quilos em 2 meses, ou então 10 quilos em 2 semanas, e a nossa metodologia ela não é assim. O que a gente quer é que você realmente viva um processo de mudança de hábitos onde você vai conseguir sustentá-los. E aqui a gente não, a gente, por mais que existam muitos desafios de 20 dias, a gente sabe que vai ter a parte da restrição, né, onde você vai ter que fazer aquelas dietas restritivas, ou então treinos que não se encaixam na sua rotina e nem no tempo que você tem disponível para treinar. Então, o que a gente quer aqui é que vocês definam objetivos claros e realistas. Então, já anota aí o primeiro passo para um bom planejamento é que você tem que fazer isso. Logo depois, você vai planejar a sua semana com antecedência. Aqui em casa, a gente tem o costume de planejar nossa semana no final de semana. Então, a gente organiza os nossos horários, as aulas que a gente vai dar, o tempo que a gente vai ter disponível, o que que a gente precisa fazer, o que a Raíssa tem para fazer, e isso faz com que a gente consiga ter mais ou menos ali uma noção do tempo que a gente vai ter disponível para o nosso autocuidado. E isso também vale para a alimentação, tá, gente? Para você aí planejar a sua refeição, saber o que que você vai comer, se você tem uma dieta fixa, ou então se você planeja a sua
a alimentação, né, de cabeça, sabendo que você tem que comer tudo aquilo que eu falei lá na parte da alimentação, os macronutrientes, ofertando para o corpo os alimentos naturais, e você vai começar a planejar a sua semana com antecedência, e não naquela parte ali, ó, caraca, é hoje, segundo, o que que eu vou fazer? Isso faz com que você, na hora da fome, busque ali, né, o que está mais rápido para você. Então você acaba comendo aquela coxinha, vai num restaurante como o que eles têm ali para oferecer. Então é muito importante essa estratégia. E agora, depois de você planejar a semana com antecedência, você vai organizar os seus horários. Então, você vai pegar e vai identificar os melhores horários para você fazer o seu treino, vai ver quais são os dias que você vai conseguir treinar, e olha, nesse planejamento você tem que colocar trabalhos, tarefas e as obrigações que você tem durante o dia. E nesse horário que você se comprometeu em treinar, vai ser como se fosse uma reunião indispensável, inegociável. Se você colocou ali, você tem que cumprir. E caso aconteça um imprevisto e você não consiga cumprir naquele horário, você tenta remanejar para um outro horário, ou então a gente volta para aquela parte de autocrítica. Você não vai se criticar, você vai no outro dia fazer com o que está no seu planejamento e não furar e deixar para a próxima semana. Tá bom? Aí vocês veem como uma coisa desencadeia a outra. É por isso que vocês precisam ter essa consciência. O preparo das refeições com antecedência ajuda muito nesse planejamento e na estratégia. Vocês precisam pegar um dia, né? Geralmente as pessoas usam muito o final de semana, mas eu já vi gente que usa nos dias que estão de folga, quando são plantonistas, que têm folga durante a semana. Então ali vocês vão preparar seu alimento, principalmente as partes que são mais fáceis, onde você vai limpar verdura, fruta, picar legumes, deixar o arroz pronto. Hoje em dia, muitas pessoas conseguem deixar já congeladas as marmitinhas, né? A gente tem essas informações de como você manter a sua comida congelada. Então, isso também faz toda a diferença, porque você consegue manter, né, uma alimentação saudável, levando as marmitinhas para o trabalho, levando, né, as frutas, ou então, né, os lanchinhos práticos para que vocês não furem. Então faz muita diferença quando você realmente prepara a sua alimentação com antecedência. E adapte-se e varie também, não só os treinos, como a alimentação, porque você acaba, quando você fica sempre seguindo aquela mesma coisa, você acaba, né, se sentindo desmotivada e gera uma certa monotonia, né? Vamos dizer aí que tudo demais também da mesma coisa enjoa. É por isso que o nosso método, ele varia, né? Ele muda o estímulo o tempo todo, para não deixar, né, as nossas alunas caírem no efeito ali de desmotivação e frustração e acabem aí desistindo. Outra estratégia muito boa é você automatizar. Montar um negócio aqui dentro, vou tomar banho. Isso faz com que você crie rotina, né? E como foi o que eu falei, no início, ele começa, né, com uma dificuldade, você não consegue sustentar, mas, né, depois você consegue levar como se fosse um processo natural do seu dia a dia. Você consegue fazer com que ele faça parte e começa a levar de uma maneira natural. Então, você automatizar esses hábitos, eles ajudam muito a que você tenha o resultado realmente aí feito de maneira sustentável. E vocês estão vendo que essas estratégias, elas, com o passar do tempo, elas vão fluindo na sua rotina, sem te atrapalhar, sem te prejudicar. Quando você também usa a estratégia de monitorar o seu progresso, você acaba focando e também ganhando uma motivação de continuar. É o que acontece aqui com a gente, é o que acontece com as mulheres que estão no nosso time, porque elas conseguem ver os resultados e começam a ficar ali mais empenhadas,
Muitas das mulheres que começaram aqui com a gente, elas começaram falando assim: olha, só dá para treinar 2 vezes por semana. Sim, então treine. Mas como elas foram vendo os resultados, o que que aconteceu? Elas começaram a treinar mais um dia, depois começaram a treinar mais um dia, e tem mulheres, gente, que treina aí de 5 a 6 vezes por semana. Então, isso daí faz toda a diferença quando você realmente começa a monitorar o seu progresso no de emagrecimento. Então, assim, o planejamento e a organização da rotina é o que transforma a intenção em ação e faz com que as metas que você ali colocou, as metas claras, os horários definidos, as refeições preparadas, o acompanhamento constante e os treinos e alimentação deixa de ser um desafio na rotina de vocês e passa a ser uma fase parte natural do seu dia, aumentando aí muito as chances do sucesso e da constância na sua rotina dessas práticas. E agora eu vou entrar no tema que todas vocês estão esperando, que é a nossa metodologia. Eu já mostrei para vocês aqui, né? Falei alguns resultados, alguns depoimentos, já mostrei como eu era, como eu estou. E chegou a hora de vocês realmente verem por que que a nossa metodologia ela entrega tanto resultado. Ó, a Rafaela está falando aqui que a meta dela é treinar 4 vezes por semana, que é nada surreal. Isso aí não é nada surreal e é uma meta muito boa, tá? Resultado realmente aí com essa meta é certeiro. Então, aí, o que que nossa metodologia ela tem de diferente que traz tanto resultado para as mulheres 35 anos? Porque a nossa metodologia, ela entende tudo isso que eu falei com vocês. Ela entende essa fase que vocês estão vivendo, a fase fisiológica, hormonal. Ela entende o tempo que vocês têm, que muitas vezes é um tempo curto, né? Ela entende o seu cansaço, né? A sua falta de motivação e muitas vezes também a falta de apoio. E é por isso que a gente conseguiu criar uma metodologia que ela, mesmo com pouco tempo, traz resultados que fazem toda a diferença. E com a nossa metodologia, a gente tem aí um treino que ele varia a intensidade, mesmo sendo com treinos curtos, tá? Então você tem mudanças de intensidade com os exercícios corretos, com exercícios que vão trazer um resultado de emagrecimento, definição muscular e também melhora na força com o ganho aí, claro, de massa muscular que fazem toda a diferença. Então, a nossa metodologia, ela teve todo essa preocupação, até porque, né, gente, eu fui uma das pessoas, né, que precisava realmente desenvolver algo que me ajudasse a ter resultado mesmo com pouco tempo. E tive essa preocupação, porque nós mulheres, a gente precisa também ter o olhar voltado para as nossas mudanças no corpo. Depois que nós somos mães, a gente tem, né, a diástase que acontece, que é aquele afastamento, né, da linha reta, a linha alba do nosso abdômen, e que faz com que muitas vezes a estética do nosso abdômen ele fique feia. Eu tive, né, a diástase e era uma coisa que me deixava assim muito preocupada. Será que eu não vou conseguir voltar? E tem certos tipos de exercícios que realmente prejudicam, tá? Mas aqui a gente teve essa preocupação. E quando você faz esse treino da nossa metodologia, você consegue manter ali o gasto calórico até 8 horas após o treino. Isso aí. Você faz 20 minutos de treinos, mas o seu corpo fica queimando calorias por até 8 horas. Você já está dormindo, você já está, às vezes, fazendo outras atividades e o seu corpo continua queimando calorias. E isso feito de uma maneira frequente faz com que essa queima de caloria, né, a queima de gordura, faz com que o resultado de emagrecimento venha muito mais rápido. Por isso que nós temos resultados aí de emagrecimento de
até 12 quilos, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o depoimento de algumas alunas que tiveram aí esses resultados. Deixa eu só buscar aqui rapidinho para vocês verem. Só um instantinho, achei. E hoje eu já perdi quase 10. E Vamos lá. Vou botar aqui agora para vocês. Então, vocês vão entender aí por que o nosso método traz esse resultado. Sim. Só- e hoje eu Relaxa. já perdi quase 10 quilos. E não é que nos 2 primeiros meses eu consegui mandar embora 10 quilos e agora já são 15 quilos. E nesse processo todo de exercício, eu acabei, né, perdendo 12 quilos, né, em 2 meses. E eu comecei a fazer. E quanto mais eu fazia, mais resultado eu via. Eu fui perdendo peso. E cada vez eu fui ficando mais satisfeita, com mais vontade de continuar. Eu digo que hoje eu tô muito, mas muito satisfeita e muito feliz também com o resultado. E eu recomendo que não seja só pelo corpo, mas que seja pela mente e que é possível fazer. E eu só posso dizer que eu tô muito feliz. É uma nova vida. Gente, olha, toda vez que eu vejo esses depoimentos eu me emociono, porque você vê que são mulheres de várias faixas etárias. Nós temos a Mariana de 30, nós temos a Mônica de 57 anos e nós temos a Marília de 45. E todas elas estavam passando por problemas de baixa autoestima, de depressão e de doenças crônicas. A Mônica, né, que é aqui de 57 anos, ela estava perdendo a funcionalidade, a sua autonomia. Ela não conseguia mais amarrar os cadastros. E quando ela procurou a gente, ela acreditou no nosso método e ela, sim, ela está vivendo agora a melhor fase. Hoje em dia, ela é um exemplo, né? Aí uma motivação para todos que a cercam, para os seus familiares, porque ela teve a força de vontade, acreditou no processo e hoje ela já perdeu 32 quilos. Ela tem 1 ano e meio com a gente. É isso, Jones? Tá. 1 ano e meio com a gente. Ela já perdeu 32 quilos e ela continua aí motivada e principalmente inspirando as pessoas. E o que que acontece com o nosso método? Por a gente trabalhar com exercícios funcionais, né? Ele faz com que vocês também melhorem o seu movimento no dia a dia. O agachar, o sentar e levantar, o agachar para pegar alguma coisa no chão. E isso vai te ajudando a ganhar mais força também, mais resistência para subir o morro. Faz toda a diferença, porque nós trabalhamos com o peso corporal. E o peso corporal ele ajuda muito. A gente trabalha com variações, né? Por isso que a gente faz de uma maneira progressiva e a gente trabalha ali com variações do agachamento, dos exercícios que a gente passa, onde a gente respeita o seu momento, né? Ali onde você começa e vai progredindo aos poucos. Então a gente ali tá cuidando de você de uma maneira, né, que você não vai se machucar, se lesionar, mas a gente também te tira, claro, da zona de conforto, só que de uma maneira segura. Porque, meus amores, deixa eu falar aqui com vocês, zona de conforto não traz resultado para ninguém. Então, a partir do momento que você tem um método inteligente que respeita o seu corpo, o seu tempo e a sua condição, você vai ter sim resultados eficazes, mas claro, né? Ali fazendo os treinos corretos. E eu queria mostrar para vocês agora um outro depoimento. Eu vou ter que baixar aqui para vocês verem que esse depoimento também assim Ana, tá bom? me deixou também muito feliz quando ela me mandou esse áudio e eu quero dividir para vocês entenderem o que eu estou falando aqui.
Só abrir aqui para vocês. É um áudio, tá? Oi, Renata, bom dia, tudo bem? Renata, eu tô passando só pra te falar, menina. Eu viajei, né, esse final de semana, voltei ontem. Feliz Dia das Mães pra você atrasado. Deus abençoe você, muito, muito. Gosto demais de vocês, poxa, muito mesmo, né? Você, então, foi sei lá, uma inspiração pra eu começar a fazer exercício há 3, 4 anos atrás, que vai fazer 4 anos esse ano. Menina, ontem não, eu viajei, fui pra Beto Carreiro, né? Eu andei o dia todo. Eu acordava às 6 horas mais ou menos, a gente fazia as coisas que tinha que fazer. E, cara, minhas pernas não doíam. Minhas pernas, eu fiquei inteira no final do dia, cansaço do diário, dia a dia. Eu não andei também naqueles brinquedos radicais doidos, não. Mas eu andei o dia todo. Eu vi no meu relógio, né, no meu watch, sei lá, 10 quilômetros. Na sexta, 10 quilômetros no sábado. Aí você pergunta assim, aí, André, como é que você ficou no final do dia? Inteira. Cansada, inteira. Sem doer nada. Meu joelho operado, beleza. Muito bom. Muito bom mesmo. Eu, sei lá, eu fiquei surpreendida. Eu me surpreendi com o meu físico. Não vou dizer que eu não me canso. Tem dia que eu tô meio arrasada, né? Quando eu tô, então, pra ficar naqueles dias maravilhosos, eu fico. Mas muito bom mesmo. Assim, coisa de Deus, sabe? Ter colocado, através de vocês, eu também já tava com essa vontade no meu coração de fazer exercício, de botar. Pô, muito, muito bom. É como o ar que depois das coisas da alimentação, faz parte da minha vida como eu tenho que me alimentar. É muito bom e eu não deixo mais fazer exercício, não. Eu até fico me repetindo, né? Fico me repetindo nos adjetivos, né? Nos elogios. Mas é isso, um beijo pra ti, fica com Deus. Só pra relatar, pra dar um gás pra vocês também, porque eu fiquei muito feliz de não ter sentido nada, meu joelho não dói nada, assim. Muito bom. Oi, Renata. É, gente, é incrível, né? Isso para vocês verem que o nosso objetivo aqui é sim você ter um resultado de emagrecimento, mas é você também ter uma melhora no seu condicionamento, na sua resistência, na sua autoestima, na sua força, na sua funcionalidade do dia a dia. O nosso treino, ele pensa em tudo isso, não é só te trazer o resultado de emagrecimento, os benefícios são muitos outros. E aqui, por exemplo, eu vou te mostrar aqui 3 exercícios que existem dentro do nosso método, né? Que eles fazem com que você trabalhe o corpo todo. Esses exercícios são o polichinelo, que é esse exercício que ele, além de trabalhar o corpo todo, ajudar aí na melhora, né, da coordenação motora, ele também faz com que a sua frequência cardíaca ela aumente, fazendo com que a queima da gordura ela seja feita de uma maneira muito eficiente. E claro, o polichinelo, a gente começa de uma maneira progressiva. Então, você já não começa o treino fazendo isso aqui. Você começa o treino com o polichinelo adaptado e a gente vai levando as variações. Outro exercício que não falta nos nossos treinos é o agachamento, que é esse aqui, que é um exercício funcional, é um exercício do dia a dia. Você senta e levanta o tempo todo. Você agacha para pegar algo no chão. E esse exercício ele também tem suas variações, a gente começa de uma maneira progressiva, e ele é ótimo para a definição muscular, né, de membros inferiores, a que a gente vai começar a eliminar a celulite, a flacidez, ganhando massa muscular, e também ele, por ser um exercício multiarticular e trabalhar grandes grupamentos, ele também ajuda a queimar mais calorias. E nós temos também dentro do nosso método a flexão de braço. Não sei se vocês estão vendo aqui, eu vou fazer já uma variação. A primeira variação que a gente passa é que é na parede. E esse tipo de exercício, ele faz com que você fortaleça e defina braços, pernas e também ajuda a fortalecer o core, que é essa região. E a gente tem muita preocupação dentro do nosso método de ensinar passo a passo de cada movimento, explicar como se trabalha o movimento, a respiração, que também é muito importante para você conseguir aí fortalecer esses membros. Então, gente, depois de explicar tudo isso para vocês, de vocês verem, né, como é que realmente o nosso método tem essa preocupação de te entregar um emagrecimento saudável, sustentável, e que você tenha mudança de hábitos na sua vida, que vai fazer com que o seu emagrecimento seja duradouro, a gente também, claro, né, teve a preocupação de te entregar esse nosso método, essa nossa metodologia de uma maneira que você fosse fácil de você usar, onde você realmente ali conseguisse entrar,
né, e sair utilizando aí qualquer instrumento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente colocou como a gente fez com que a nossa plataforma ela fosse de fácil acesso. Ih, só um minuto, gente, que eu estou tentando achar aqui, ó. Rapidinho, tá? Agora sim. Aqui. Gente, meu ajudante está aqui comigo. E agora vocês vão conhecer aí o nosso programa 8 mais Fit, que é o programa que está o nosso método e que a gente colocou dentro da plataforma JFlix Club, que é uma plataforma totalmente de uso feminina, onde nós temos aqui, ó, vários módulos, onde a gente tem a preocupação de te entregar um treino completo e, claro, né, progressivo, onde você vai conseguir emagrecer dentro do módulo 8 mais Fit, que são um módulo de 8 semanas, onde você tem treinos toda semana, são 2 treinos diferentes, e você consegue aí, ó, avançar nos seus resultados. E essa aqui é a nossa plataforma que nós criamos para poder entregar o nosso método. E você não precisa, né, mais ficar aí em busca de métodos que você não tenha uma orientação profissional, que você não saiba o que está fazendo, né? Nós vamos começar a abrir uma nova turma da plataforma JFlix. E essa turma, ela vai começar no dia 14/7. Então, nós estamos, a partir de agora, abrindo as inscrições para a nova turma, onde vocês vão ter o suporte e a orientação que vocês tanto buscam para um resultado de emagrecimento definitivo. E para essa turma, a gente vai deixar aberta as inscrições até o dia 13. Isso porque a gente já vai começar a partir do dia 14 entregar alguns bônus que a gente preparou para vocês. E os bônus vão ser 2 aulas ao vivo por semana comigo e com o Jonas, onde a gente vai te ajudar a iniciar os treinos. Mas claro, tá? Se vocês não conseguirem fazer as aulas no horário que a gente definir, vocês vão poder acessar dentro do aplicativo JFlix Club, que vocês podem estar abrindo pelo Smart, pelo telefone celular, pela Smart TV, pelo notebook. E são treinos que você também pode estar salvando para poder fazer quando você não tiver internet no local. Você pode fazer nas suas viagens. Hoje em dia nós temos alunas que vão sair de férias, não deixam de fazer os treinos delas. Treinos de 20 minutos que vão fazer com que elas foquem e também não percam tantos resultados nas férias, podendo aproveitar muito. E nós vamos também dar aí nesse bônus, né, dentro desses bônus, um dia de mentoria, né, uma reunião de mentoria onde eu, Renata Lopes, vou te ajudar a planejar, né, o seu emagrecimento. A gente vai sentar, conversar e a gente vai definir metas realistas e claras para que você consiga realmente um resultado de emagrecimento. Essas reuniões, né, de mentoria, elas são muito importantes quando alinhadas com pessoas que realmente, né, já trabalham com isso. E também um outro bônus que a gente vai liberar são 2 meses de consultoria online. Então, se você tiver algum problema, né, ali, dor no joelho, problema no ombro, ou então está muito tempo parada e quiser fazer um fortalecimento, um complemento nesses treinos da plataforma, vocês vão ter 2 meses de consultoria online pelo aplicativo de treino JFit, o que vai fazer com que os seus resultados realmente sejam feitos
de maneira aí eficiente. Então, a partir de agora, a gente vai abrir o link para as inscrições da plataforma JFlix e eu vou pedir para o Jonas colocar lá no grupo exclusivo do workshop do WhatsApp esse link, tá? E a gente vai dar uma pausa aqui rápida para vocês irem ao banheiro para poder beber uma água e eu volto para tirar a dúvida de vocês. Então, agora é a hora de vocês pegarem todas as dúvidas que vocês anotaram e começar a tirar elas comigo. Então, a gente vai dar uma pausa rapidinha e eu já volto, tá? 5 minutinhos, gente. Voltamos, foi bem breve mesmo, né, o nosso intervalo. Mas agora, depois de vocês entenderem, né, o que está acontecendo com o corpo, de anotarem, né, com certeza tem que ter anotado estratégias que vocês vão começar a utilizar na rotina de vocês, no dia a dia. Eu quero responder algumas perguntas. Vocês podem estar colocando aí no chat ou que está levantando aí a mão, tá? Para poder eu estar respondendo. E logo depois eu vou mostrar para vocês como a plataforma JFlix Club, ela é prática, né? Prática de ser usada e faz assim, vai trazer realmente o resultado que vocês buscam da maneira correta, da maneira que entende a mulher mais 35 anos, e eu tenho certeza que vai ser um investimento que vocês vão lá no final de 2025 se orgulharem de ter feito, porque é um momento de autocuidado, é um momento que vocês realmente precisam. E olha, vou falar, se vocês hoje não têm 30 minutos para se cuidar, vocês têm que realmente revisitar aí as suas prioridades. Muitas mulheres, elas se sentem egoístas de tentar tirar um tempo para elas. E isso daí está totalmente errado, porque se a gente não estiver bem, se a gente não tiver na nossa melhor forma física, na nossa melhor forma mental, como é que a gente vai cuidar das pessoas que estão ao nosso redor? Então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir. E hoje em dia eu entendo isso. Hoje em dia eu podendo brincar com a minha filha, né, podendo subir um morro, podendo correr, podendo ter autonomia, né, da minha vida, eu vejo que eu tomei a decisão mais certa, que é ter o meu momento de autocuidado. Claro que para isso eu tive que desenvolver um método que se ajustasse na minha rotina. E é isso que eu quero que vocês vejam. E olha, ao estar participando desse workshop, eu vou liberar para vocês o e-book, onde tem um resumo dessas aulas, tá bom? E também vou mandar para vocês um treino secreto. Esse treino secreto é um treino que exige uma palavra-chave. Para você que ficou aqui até o final, eu vou falar a palavra-chave agora. Já anota aí para você não esquecer. A palavra-chave é emagrecer. Então, se você está aqui e o seu desejo é emagrecer de maneira consciente, saudável e sustentável, essa é a palavra-chave que vai abrir o seu treino secreto. E eu vou disponibilizar ele para vocês lá no grupo, junto com o e-book. Tá feliz, né, Rafaela? Deixa eu ver aqui. A Teresa está perguntando aqui se todos os treinos desse programa são adaptados para quem tem diástase. Sei que já foi comentado, só quero ter certeza. Sim, a gente começa, claro, que com exercícios que eles têm a preocupação da diástase, mas na evolução tem exercícios também de abdominais que vocês veem aqui, mas que não dá tanto prejuízo, tá? E não vão atrapalhar no seu resultado do emagrecimento e nem para poder fechar a diástase. Então, ele sim, ele tem essa preocupação, você pode fazer com tranquilidade, tá bom? Até porque são exercícios que eu faço no meu dia a dia e graças a Deus eu já não tenho mais esse problema, essa parte, né, do meu corpo que me atrapalhava tanto, né? Hoje em dia ela já foi resolvida por conta desses exercícios. A gente também, dentro da plataforma, Tereza, a gente tem um módulo extra. Eu vou abrir aqui para vocês, tá? Mais uma vez, vou precisar do meu ajudante, gente. Mais uma vez,
Eu vou abrir para vocês aqui a plataforma de treino e eu vou mostrar para vocês que nós temos um módulo totalmente pensado para a parte da diástase, também que ajuda para quem tem escape de xixi, que também é alguma das coisas que acontecem, né, depois da gestação. Eu fui uma pessoa, né, eu optei pelo parto normal e eu tive problema de escape de xixi. Hoje em dia, graças a Deus, diminuiu bastante, né? Mas eu consegui, através aí do método de hipopressivo que está dentro, ó, hipopressivo que está dentro do nosso módulo, Tereza, aqui, ó. Esse método da barriga negativa, ela ajuda a realmente diminuir a diástase, fortalecer o core, eliminando dores nas costas, melhora a postura e também ele ajuda a fortalecer o períneo, né? Então, o assoalho pélvico, e isso faz toda a diferença para quem quer realmente melhorar a estética do abdômen. Agora, ó, dentro da plataforma JFlix Club, nós começamos com o programa de treino 8 mais Fit, que é o programa principal, tá, gente? E como eu falei para vocês, ela é muito fácil de ser utilizado. Vocês entram, aí, claro, né, que a gente tem toda ali uma parte, você tem o vídeo de boas-vindas, que a gente explica como você vai começar, né, a treinar. Então, você sempre tem que começar pela aula mais importante, que é o Comece por Aqui. E ao começar, a gente explica o que que vocês vão ver dentro do treino. Olá! Nós viemos lhe dar as boas-vindas ao Então, logo depois, vocês têm aí o primeiro treino da semana e o porquê que o bônus é tão importante. Dentro do bônus, a gente começa a semana fazendo esse treino com você. Mas só que se você, claro, não Olá, sejam fazer, bem-vindos ao você primeiro treino pode da primeira semana do 8 Mais Fit. Aqui porque começa. a gente explica e faz o treino o tempo todo com você, Vai olhar para o mostrando, chão, dando mão para frente, dicas manter de a cabeça postura, bem de retinha. como E a você gente vai vai fazer fazer uma da maneira abdução, que a gente vai certa. abrir e Então, é uma voltar. Mas não é preocupação só que a gente teve a todo momento. Então, a primeira semana do treino é uma semana de total adaptação, tá? Onde você realmente vai fazer o treino de maneira consciente, e progressiva, e a partir das outras semanas você começa a fazer, né? Começa a aumentar o nível, vai começando a progredir e vai. Eu tirei porque eu não consegui mexer. Gente, eu tenho um problema sério aqui em mexer com essa parte de compartilhamento de tela. Mas vocês veem que é totalmente, né? Fácil de ser utilizado. Dentro da plataforma nós temos um módulo com a nutricionista, onde ela oferece protocolos de reeducação alimentar, né, que é um desses que eu falei para vocês que eu fiz e consegui aí eliminar o açúcar do meu café, porque eu já tinha tirado o açúcar, né, da minha rotina, da minha alimentação, mas do café realmente eu não conseguia. Então, tem a parte também do psicanalista, o Dr. Marcelo Lopes, onde ele conversa um pouco com vocês sobre os sabotadores do emagrecimento, dando dicas também de como vocês vão lidar com esses sabotadores. Nós temos, depois que vocês passarem ali pelo programa principal, que é o 8 Mais Fit, nós temos um programa que você vai evoluir com acessórios, mas são acessórios que você usa em casa, que são os mini bands, os elásticos, são acessórios leves e também de baixo custo, que você vai conseguir ganhar aí mais definição muscular, mais resistência, mais condicionamento. E quando a gente evolui, a gente quer realmente ali, ó, subir de degrau. E isso a gente começou a perceber e a gente foi tendo essa preocupação de montar mais módulos onde você se sentisse ali pronta para fazer. E quando isso acontece, essas mudanças acontecem, muitas das nossas alunas queriam embarcar para uma nova jornada, de ir para a academia, mas elas caíam naquele efeito de treinos tradicionais que são passados lá. E o que que a gente fez?
a gente construir um módulo pensando na rotina da mulher atual, mas que ela pudesse fazer na academia. Então, o que que acontecia? Ela vai para a academia, mas com os nossos treinos, que são treinos mais curtos e treinos que oferecem um estímulo que a mulher mais 35 anos ela precisa. E olha, vou falar aqui com vocês, o nosso treino ele é curto, mas ele não pula etapa. Então, o que que acontece? Você antes de começar o treino, você tem a parte de aquecimento com um exercício de mobilidade. A mobilidade são exercícios que vão ajudar você a melhorar o seu movimento e também a melhorar aí dores articulares, porque eles são específicos para isso. E nós temos o treino principal e logo depois nós temos a volta calma, que é aquele alongamento para você aí dormir bem e também não ter tantas dores musculares. Então nós temos toda essa preocupação, que é uma preocupação que a gente viu, né, no nosso estudo, que muitas plataformas não tinham, né? Elas simplesmente te jogavam um treino, você fazia, mas ela não tinha essa preocupação de cuidar do antes e depois do treino. Então, aqui na nossa plataforma, vocês têm sim todo esse suporte e vocês também têm uma comunidade para te apoiar. Entrando no JFix, vocês têm aí a nossa comunidade do JFit Personal Training, onde a gente dá dicas motivacionais, dicas de nutrição, a gente ali conversa com vocês. Mas só que é uma comunidade que não fica aquele monte de mensagem, não, tá? Vocês podem ficar tranquilos. A gente ali tá sempre falando com vocês, mas de maneira, né, ali que se encaixa dentro da rotina, né, da mulher moderna. Então, a gente tem sempre realmente essa preocupação. Visto tudo isso, né, a nossa intenção aqui é realmente ajudar. A nossa missão é poder transformar vidas, como vocês viram aí no depoimento da Andréia, da Mônica, da Marília. A gente quer mostrar para você, mulher mais 35 anos, que você não precisa se abandonar ou desistir do seu projeto de ter um envelhecimento, de ter também mais qualidade de vida, de realmente entrar na roupa que você deseja, de se sentir mais bonita, mais confiante. A gente quer te mostrar que é possível sim. Hoje eu tenho 45 anos e estou vivendo a minha melhor fase. E, gente, acredite, eu mostrei ali uma foto para vocês, né, do meu antes, e eu sei como é a gente sempre estar buscando e nunca ter resultado. E hoje eu digo para vocês, eu realmente estou vivendo com 45 anos a minha melhor fase. E a sensação que eu tenho é que eu vou continuar sempre estar vivendo, porque eu consigo manter os treinos na minha rotina e eu vejo o meu progresso a cada dia. E é isso que a gente quer trazer para vocês. A gente quer fazer com que você volte a ter esperança de conquistar resultados reais, mesmo dentro da sua rotina puxada. Então, agora, depois de você ver tudo isso, você só tem três opções, né? Que é a opção de, mesmo assistindo, deixar de lado, né? E fingir que nada aconteceu. A opção de tentar buscar novamente treinos errados na internet e fazer tudo sozinha, ou então embarcar nessa jornada junto com a gente, que já começa nessa segunda-feira, dia 14, tendo aí uma rede de apoio, profissionais que já estão acostumados a lidar com a mulher mais 35 anos e suas necessidades e conquistar realmente resultados eficientes, né? Resultados sustentáveis e resultados que vão fazer toda a diferença na sua vida. Então, ó, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Eu vou colocar lá no grupo exclusivo o e-book e o treino secreto. Então, vocês, ó, não esqueça a palavra-chave emagrecer, porque a partir de hoje vai ser isso que vai acontecer na vida de vocês, só que da maneira saudável e sustentável, da maneira correta, né? E eu quero também que vocês aproveitem, coloquem depois, podem me mandar mensagens dizendo como é que foi o treino e vocês vão sentir
o que que eu estou falando, o porquê o nosso método, ele realmente funciona. Vocês vão ver com esse treino aí, porque tantas mulheres estão conquistando aí o corpo que elas tanto sonham, tá bom? Então agora só depende de vocês. O link para vocês se inscreverem e aproveitar todos esses bônus tá na nossa bio. E os bônus eles vão ficar liberados só até amanhã, tá? Porque tá tarde da noite. Então, até amanhã vocês têm direito a todos esses bônus, ó, que são os 2 dias de aula ao vivo, a mentoria e 2 meses de consultoria online, tá? Para a gente poder aí também ajudar vocês, caso, né, você realmente precise focar no fortalecimento, você tenha também aí alguma outra meta, né, de treinos aí na sua vida. Então, ó, fico muito feliz por vocês terem ficado até agora. Um beijo e a gente se vê, tá? O grupo tá lá, eu vou manter ele aberto para vocês irem conversando com a gente, tá bom? Então, ó, beijinho.